Queridos irmãos e irmãs, este é o nosso terceiro estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos estudar o primeiro item da introdução da obra. Mas antes disso, queremos lembrar que se você ainda não possui o livro e se quer acompanhar os nossos estudos ou mesmo fazer as suas leituras, os seus estudos individuais em casa, nós disponibilizamos aqui na descrição do nosso vídeo o link para o site da Federação Espírita Brasileira, no qual ele pode ser baixado em formato PDF gratuitamente. Então, vamos hoje à introdução, primeiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale lembrar que essa introdução é composta por 4 itens. O primeiro deles é o objetivo desta obra, no qual Allan Kardec, assim como diz o título, vai nos explicar qual é o objetivo único do Evangelho segundo o Espiritismo diante da humanidade. O segundo item tem 2 tópicos, que são a autoridade da doutrina espírita e o ensino, o controle universal do ensino dos espíritos. Allan Kardec explicará esses 2 tópicos. O terceiro item é o Notícias Históricas, é um pequeno dicionário de alguns termos usados nos antigos evangelhos que vem para o conhecimento do espírita para que ele possa entender melhor o Evangelho segundo o Espiritismo, pois esses termos também serão usados aqui no Evangelho. E o quarto e último item são Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo. Esses 2 filósofos Allan Kardec aponta nas filosofias desses 2 pensadores alguns pontos semelhantes, parecidos ou iguais a alguns princípios que formam o corpo doutrinário do Espiritismo. Então vamos ao nosso item de hoje, o objetivo desta obra, que pode, por sua vez, ser dividido em 4 partes. Na primeira parte, o seu primeiro parágrafo, nós vemos uma apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, da sua essência e do efeito que ele causa em nossas vidas. Nos parágrafos 2 e 3, nós vemos Allan Kardec enumerar alguns inconvenientes da leitura dos antigos evangelhos, coisa que deve ser superada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, em alguns momentos, segundo o Espiritismo, será comparado aos antigos evangelhos, mostrando que há um progresso da humanidade também em relação ao estudo do cristianismo. Nos parágrafos 4 e 5, nós veremos a estratégia que Allan Kardec elabora aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para superar aqueles inconvenientes. E nos parágrafos 6, 7 e 8, a conclusão do item objetivo dessa obra. Então agora, antes de começarmos os nossos comentários sobre o primeiro parágrafo, eu gostaria de recomendar que, se você ainda não leu ou leu já há algum tempo este item, que você pause o vídeo nesse instante e que retome depois da leitura. Assim, as citações que nós faremos agora estarão vivas na memória e poderão ser bem compreendidas. A primeira coisa que aparece, o primeiro elemento deste primeiro parágrafo, do item objetivo dessa obra, que traz essa apresentação do conteúdo, da essência do Evangelho, é um enunciado de Allan Kardec, uma frase dizendo que os evangelhos antigos podiam ser divididos em 5 partes, 5 matérias passíveis de estudo. Aqui a posição do codificador, de um educador, de um professor, de alguém que estuda seriamente um texto e que nos dá essa informação de modo simples, quase casual, mas que é uma informação de grande importância para nós. Bom, as 5 matérias passíveis de estudo nos antigos evangelhos são os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que a Igreja usou para a fundamentação de seus dogmas e o ensino moral. Vimos em vídeos anteriores que o principal objetivo do Espiritismo é promover o avanço moral, o progresso moral da humanidade em geral. Portanto, já podemos concluir que esse aspecto da moralidade, esse aspecto, essa última matéria do ensino moral de Jesus, aqui enunciada por Kardec, será privilegiada no Evangelho segundo o Espiritismo. E já podemos dizer que ela será mais do que privilegiada,
pois a última frase desse primeiro parágrafo diz: esta parte é que será o objeto exclusivo dessa obra. O ensino moral é o único objeto do Evangelho segundo o Espiritismo. É o foco central e único dessa obra. Por que é assim? Porque as outras quatro matérias, melhor dizendo, passíveis de estudo, causavam controvérsias entre os homens. Causou a divisão das religiões, a divisão das seitas. E o ensino moral não causa essa controvérsia, não causa essa divisão. Pelo contrário, é elemento de união. Todas as seitas, todas as religiões, todos os homens podem aceitá-lo sem prejuízo de suas convicções mais íntimas. Assim, uma pessoa pode perfeitamente ter a sua religião, ser católica, ser protestante, assim por diante, e fazer uso do Evangelho segundo o Espiritismo na sua vida. Isso porque, escreve Allan Kardec, para os homens em particular, ele constitui aquele código moral de Jesus, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Princípio mais básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então aqui o Evangelho segundo o Espiritismo resolve o problema da divergência entre seitas, unindo-as sob o mesmo código moral, um código único, das divergências de vida individual, de conduta individual e social entre os homens, e propõe para nós esse código, esse manual prático para a vida que nos levará como roteiro infalível para a felicidade vindoura. Essa felicidade que deve ser construída e conquistada a partir de agora. O primeiro problema aqui resolvido, o problema da divergência entre as religiões, entre as seitas. Por que tudo isso, não é? O codificador continua o seu texto apontando agora alguns inconvenientes dos antigos evangelhos. Primeiro, eles eram de difícil compreensão, seus textos tinham passagens que traziam uma linguagem que não era bem compreendida pelas pessoas, uma linguagem muitas vezes em forma alegórica. Difícil de ser entendido, difícil de ser aproveitado. Mais difícil ainda de se extrair dele as consequências necessárias para a aplicação numa vida moral. No parágrafo 3, Kardec escreve 2 inconvenientes que ele observou na sua época em algumas traduções e textos de estudo dos Antigos Testamentos, dos Antigos Evangelhos. O arranjo moderno, em estilo literário, lhe tira a primitiva simplicidade. Textos muito complicados, muito rebuscados, encobriam, escondiam os princípios morais que precisavam ser aprendidos. Ou então acontecia o contrário, ainda aqui no parágrafo 3. Aquelas máximas eram destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Eram transformadas em ditados populares, e assim também não causavam os efeitos desejados. Bem, nos 2 parágrafos seguintes, então 4 e 5, a estratégia de Allan Kardec para superar mais esses inconvenientes. Passagens do Antigo Evangelho foram tiradas e utilizadas como citações, preservando as marcações de versículos e capítulos para aqueles que quisessem pesquisar. E delas preservado o aspecto útil, ou seja, a sua leitura, o seu entendimento moral. Nada mais foi tratado a não ser esse conjunto de explicações morais. Mais uma explicação de Kardec a respeito da sua estratégia. Elas não foram expostas no Evangelho segundo o Espiritismo segundo uma ordem cronológica ou temporal de acontecimentos. Não, ao invés disso, o codificador as classificou e agrupou metodicamente, segundo as suas naturezas, de modo que decorressem umas das outras tanto quanto possível. Então elas estão colocadas de forma a tratarem de certas temáticas numa sequência de ideias. Por isso nós adotamos essa estratégia aqui no nosso pequeno estudo de seguir o Evangelho na sequência, para que a partir do entendimento do conjunto total da obra nós tenhamos um ganho. Assim, uma das características muito bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo é que, se retirarmos títulos e subtítulos dos capítulos, nós ainda assim podemos observar que temos um texto corrido, um texto só, que não prejudica em nada uma leitura homogênea, uma leitura que traga compreensão, já que uma ideia que está exposta agora explica melhor a que se passou e também introduz a que virá na sequência. Essa é a contribuição de Allan Kardec aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo.
alguns comentários e essa ordem metódica das máximas colocadas numa ordem razoável, numa ordem que atende à nossa razão. Como conclusão de tudo isso, nós temos ainda como componente, além dos comentários da ordem metódica dessas máximas dos antigos evangelhos, no parágrafo 7 vemos que, como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Então, aqui complementam a maioria dos capítulos instruções dos espíritos. Se ele é um manual prático para a vida, nós devemos ter as instruções para a nossa conduta. E os espíritos que contribuíram com a codificação as trazem para nós. Bom, diante de tudo isso, dessa formação do Evangelho, da formação dos capítulos, com as máximas dos antigos evangelhos, comentários de Kardec, instruções dos espíritos, a resolução desses problemas da divergência entre as religiões e das leituras difíceis das outras obras, nós temos, enfim, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec escreve que esta obra, no último parágrafo, é para uso de todos. E assim só pode ser, já que ela parte de um princípio universal, de um código de conduta universal. Então ela é para todos. Todos podem encontrar nela os meios de conformar a sua moral, o seu proceder com a moral do Cristo. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Claro, nós entendemos já as relações entre o plano material e o plano espiritual. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática. Olha só, aqui o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a moral evangélica, esse código de conduta, deixe de ser letra morta. Isso quer dizer que nós precisamos retirar esse código de conduta. Ele não pode mais ser apenas letras em páginas de um livro. Ele tem que estar escrito em nossos corações, que sentem que esse é o melhor modo de viver. Tem que estar escritas em nossa mente, que compreende que essa é a melhor conduta para a nossa existência individual e coletiva. E, portanto, tem que se transformar em prática, em atitudes, em ações de autorreforma e de amor ao próximo. Amor a nós mesmos, amor ao próximo, amor a Deus. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Eis o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Deixamos um abraço fraterno a todos e então, até o nosso próximo encontro.